Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu resolvi dar uma pausa nessa série de vídeos de dicas de livros para atender uma sugestão que eu recebi via DM do Instagram. Eu agradeço a Patrícia Franco pela sugestão do tema. Imagina o seguinte, nesse momento de pandemia, nosso emocional está aflorado e é onde a gente mais desconta, na comida, não é verdade? Então como fazer quando a gente come demais da conta? Eu achei super pertinente e vamos elaborar um pouco mais sobre isso. Bom, para início de conversa, é extremamente importante a gente trabalhar a causa, porque o ato de comer a mais é só um efeito de uma causa que pode ser um estado emocional de ansiedade, de tristeza, de raiva, enfim, e que isso sim estimula uma resposta de comer a mais. Eu já tenho alguns vídeos que falam sobre ansiedade, vou deixar aqui no card, para você entender como você pode lidar com isso e minimizar os efeitos desse estado emocional. Tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre o ato de comer. Vamos pensar no seguinte, quando você sente ansiedade, muito provavelmente você sente alguns sintomas do tipo seu coração palpita mais forte, sua respiração mais ofegante, algum calafrio e muitas vezes você sente algo na região do estômago, do abdômen, não é verdade? Ou quando você sente medo, entre outros efeitos e reflexos, você também pode sentir algo na região do estômago e da barriga. Quando você sente raiva, também, entre outros efeitos, é possível que você sinta algo na região do estômago, do abdômen. Não é verdade? Já aconteceu isso? Bom, e quando você sente fome? Aonde você mais sente no seu corpo? No estômago, não é verdade? Então, pode ser que seu cérebro generalizou esse estímulo pela mesma resposta de alimentar o seu corpo. Ou seja, quando você sente essa ansiedade e vem aquela sensação na região do estômago, ele estimula essa resposta de alimentar o corpo. E isso vai funcionar, porque quando você come, você gera uma dopamina e momentaneamente você diminui o cortisol e isso vai diminuir o seu estado emocional de ansiedade. Tudo bem? Mas a gente precisa diferenciar que esses estados emocionais não necessariamente devem ter a mesma resposta de se alimentar. Talvez, quando você sentir ansiedade, uma outra resposta que você poderia ter é realizar um exercício físico, porque isso também vai gerar adrenalina, dopamina e vai diminuir o teu cortisol e você vai poder atenuar seu estado de ansiedade, certo? Então a gente precisa diferenciar que nem sempre quando você tem esses estados emocionais, são generalizados com a mesma resposta de se alimentar. Para você ter uma ideia e para diferenciar isso bem, experimenta ficar 24 horas de jejum. Aí sim você vai sentir o que é realmente passar fome, não é verdade? Então, entender e desconstruir que nem sempre que você sente aqui é necessário ou significa a necessidade de alimentar. Tudo bem? Outro ponto importante é o seguinte, quando você vai se alimentar, quando você vai comer, você faz seu prato, você se senta na mesa e muitas vezes você fala assim, você olha para o prato e fala, nossa, meu olho foi maior do que minha barriga. Ou você fala, o meu olho foi maior do que meu estômago. Não é verdade? Já aconteceu isso? Isso significa que o seu lado visual ampliou a sua necessidade de satisfazer o seu estômago, o seu lado fisiológico. Então, já que é assim, coloque metade no prato, porque metade já vai satisfazer o seu estômago ou o seu lado fisiológico. Já vai nutrir as suas células da mesma forma, só que sem a necessidade de ser ampliado, ok? Então já coloca metade, porque isso você vai sim satisfazer da mesma maneira, certo? Bom, outro ponto importante é que durante esse momento de pandemia, provavelmente você está mais tempo em casa, você está em home office. Então você faz mais coisas em casa do que você não faria no seu escritório ou na rua. Você tem mais acesso fácil à geladeira, à despensa, para você se alimentar. Então a gente tem que deixar isso mais difícil, porque fica fácil você caminhar pela casa e buscar esses alimentos. Então esvazie a geladeira, a despensa, onde tem alimentos na sua casa, para que deixe mais difícil essa decisão de comer, porque essa decisão é inconsciente. Lembre-se, as nossas decisões, escolhas, comportamentos são controlados 95% pelo nosso inconsciente e apenas 5% pelo nosso consciente.
Então esse ato de comer é involuntário, é automático. E se está fácil, ele vai reagir automaticamente. Então a gente tem que deixar mais difícil o acesso a esses alimentos. Ou se você quiser, troque por alimentos mais saudáveis. Se você não sabe o que é saudável, vou deixar o link da nossa nutricionista Paty para você ter uma referência do que você poderia trocar dos seus alimentos por opções mais saudáveis. Tudo bem? Mas no melhor das hipóteses, deixa mais difícil essa escolha de acesso a esses alimentos. Porque se você tiver que sair de casa, você vai ter que pensar 2 vezes antes de tomar a decisão de comprar e comer, certo? Olha só como funciona essa questão de estímulo e resposta. Experimenta ir para o supermercado com fome. Provavelmente você compra mais alimentos e comidas do que você compraria normalmente se você não estivesse com fome. Por quê? Enquanto você está com fome, durante o percurso dentro do supermercado, você tem um estímulo a mais da fome e você não vai pensar 2 vezes antes de pegar o produto. Ele vai ser automático, vai ser inconsciente. Quando você não está com fome, você tem a opção de pensar 2 vezes. Você fala assim, não, será que eu preciso mesmo? Você tem a opção de não comprar, certo? Então, o que acontece é, o que mais que a gente pode fazer para a gente tornar consciente essa decisão? A gente pode criar algumas âncoras em casa. Então, onde tem alimentos, principalmente na geladeira, na despensa, coloque uma faixa grande escrito: pense 2 vezes antes de decidir, torne consciente essa decisão, lembre-se dos seus objetivos. Isso vai fazer com que você estimule o visual e também o auditivo. Se você repetir essas frases, isso vai fazer você tomar consciência dessa decisão. E muito provavelmente, conscientemente, você toma uma decisão mais congruente ao resultado que você quer, de ter mais controle da sua nutrição, correto? Então, é uma maneira de criar essas âncoras dentro de casa. E uma última dica é a seguinte: ainda nessa questão de estímulo e resposta automática, se você for comer fora de casa, num restaurante que você gosta muito, que tem um prato delicioso, que você sempre come, você pode evitar de ir nesse restaurante, diminuir a frequência no mínimo. Por quê? Porque se você sabe que vai comer muito, então, quando você chegar, você vai ter vários estímulos. Então vai ser difícil você competir com o seu inconsciente. Então ele vai tomar uma resposta involuntária e automática. Então você pode tomar uma decisão antes. Evite ou diminua a frequência para que você não perca controle da sua dieta, da sua alimentação. Tudo bem? Bom, com essas dicas eu espero ter contribuído de alguma maneira. Obviamente que a PNL tem outras técnicas, mas pelo menos eu gostaria de passar essa mensagem de como nós podemos tornar consciente essa decisão do controle da nossa alimentação. Tudo bem? Bom, na melhor das hipóteses, experimente o que de melhor pode acontecer. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.